Imagina só, se a sua própria mente te enviasse um mapa para sua alma. Mas olha, não em palavras, e sim numa série de visões cósmicas, de pinturas misteriosas. Pois é exatamente essa jornada que a gente vai explorar hoje, mergulhando num documento psicológico que é, sinceramente, fascinante. E tudo começa aqui, com essa imagem. Parece uma visão de outro mundo, né? E, de certa forma, é. Foi recebida num sonho no dia 5 de novembro de 1950. Não precisa se preocupar em entender o que ela significa agora, tá? O importante é saber que ela é a chave para a história toda. É exatamente essa a questão que vai guiar a nossa história. O que acontece quando a chave para nossa própria psique aparece assim, num sonho? É sobre uma busca, sabe? Uma busca por significado pessoal que começou com aquela sensação, aquela de que, mesmo com todo o sucesso, alguma coisa crucial ainda estava faltando. Então vamos lá. Seção 1. Uma busca por significado. E essa busca nos leva diretamente a Irene Chamberlain. Pensa numa profissional inglesa de muito sucesso, lá no finalzinho dos anos 40. Ela tinha tudo, sabe? Mas, apesar de todas as conquistas, sentia um vazio interior muito profundo. E olha, nas palavras da própria Irene, a gente consegue ver bem o centro do problema dela. Ela dizia assim: profissionalmente, eu me sentia sozinha. Eu respeitava muito minhas colegas mulheres, mas ansiava por autoridade espiritual masculina. Pensa bem, no mundo profissional totalmente dominado por estruturas masculinas, ela buscava esse pilar, essa validação que parecia só vir do masculino. Só que tinha um problema. A pessoa que ela achava que podia ter as respostas, ninguém menos que o grande psicólogo Carl Jung, era simplesmente inalcançável. Em 1950, ela chegou a ir 2 vezes para a Suíça só para encontrar com ele. E nas 2 vezes, ele não estava disponível. O caminho parecia completamente bloqueado. E foi aí que o inconsciente dela mesmo deu o recado. E foi uma mensagem poderosa. Num sonho, ela se viu remando o último barco para longe de uma ilha. E quem estava lá, ilhado, deixado para trás? O próprio Jung. A mensagem não podia ser mais clara, né? Ela não podia mais depender dele. Tinha que remar o próprio barco. Bem, vamos para a seção 2, a guia. Já que o mestre estava indisponível, uma guia diferente ia aparecer no caminho dela. E essa guia era Toni Wolff, uma associada de Jung, brilhante, mas muito reservada, e que ia se tornar a peça central em toda essa jornada da Irene. E o mais incrível é que, de novo, o inconsciente da Irene já tinha meio que previsto essa conexão. Num outro sonho, um sonho anterior, o próprio Jung tinha dito para ela o seguinte: Toni Wolff é um tipo pensamento intuitivo. Esta é a sua função, transformar ideias em sentimento, em música. Ou seja, era um papel que se encaixava perfeitamente com o jeito de pensar a Toni. A semente já estava ali, plantada. E o vínculo delas foi selado de um jeito bem diferente. Não foi por palavras, mas por uma experiência psíquica muito profunda. A Irene sentiu como se um vapor passasse das mãos da Toni para mãos dela. E ali, nas mãos dela, esse vapor se solidificava. Isso já era um sinal da tarefa que ela tinha pela frente. Pegar o que é invisível, o que é intuitivo, e transformar em algo real, concreto. E isso nos leva à seção 3, visões de discos voadores. Pois é, com a Toni como guia, a mente da Irene começou a se comunicar de um jeito extraordinário, através de uma série de visões que ela foi e capturou em pinturas. E aí a gente volta para aquela primeira imagem, a misteriosa, do começo. Agora a gente já entende um pouco melhor, né? São 2 figuras de mulheres, uma mais velha, mais sábia, e outra mais jovem. E elas estão ali observando um disco voador. Elas estão literalmente na fronteira do mundo conhecido, testemunhando a chegada de algo completamente novo e impressionante. E a Toni Wolff, nas cartas que trocava com a Irene, deu uma interpretação brilhante para essa visão. Para ela, o disco voador não era, claro, um objeto literal. Era um símbolo moderno da totalidade, quase como uma mandala tecnológica. Representava o que ela chamou de o recuo da noite, a vinda do sol. Ou seja, o nascimento de uma nova era, de uma nova forma de consciência. E a visão continua, ela evolui. Aquele objeto cósmico não está mais lá longe no espaço. Ele pousou na Terra. E mais, ele se transformou numa flor. E lá no coração da flor, de novo, as 2 mulheres. A mensagem é que essa nova consciência não está só chegando, ela se enraizou. Ela está aqui. Tá, mas por que sempre 2 mulheres?
É aí que entra um conceito junguiano muito importante, o de Demeter-Kor, que é o arquétipo da mãe e da filha. A ideia é que ele representa uma consciência feminina que passa através das gerações, uma conexão que existe fora do tempo. O que a Irene estava fazendo, com a ajuda da Toni, era acessar essa linhagem psíquica, essa herança profunda. Agora a gente entra na seção 4, a mulher entre rodas. E olha, essa jornada não foi só de visões cósmicas não. O processo começou a ficar doloroso. Uma verdadeira provação, uma transformação que ia exigir um sacrifício enorme. Essa imagem, ela captura a dor desse processo de um jeito muito forte. A Irene se via como essa mulher verde, crucificada entre as rodas douradas. Era um símbolo perfeito da tensão imensa que ela estava sentindo, sabe? Puxada de um lado pelas exigências do mundo exterior e do outro pelo chamado do mundo interior dela. E essa aprovação continua. A gente vê a figura sendo esticada entre as rodas e logo depois as rodas se afastam. A libertação finalmente chega, mas ela tem um preço. A figura fica ali, no chão, completamente exausta. Só que essa aprovação toda não foi em vão. Quando ela se levanta e foge, ela descobre que algo daquela experiência terrível ficou com ela. As rodas gigantes que oprimiam se foram, mas agora ela tem 2 pequenas rodas douradas, só dela. Ela conseguiu integrar aquela dor e transformar em uma fonte de poder pessoal. E com isso, a gente chega na última parte, a seção 5, uma consciência feminina. É aqui que a jornada atinge seu clímax, onde o verdadeiro propósito de toda essa busca da Irene finalmente é revelado. E aqui o círculo se fecha. O mestre que ela não conseguiu encontrar lá no começo, Carl Jung, agora recebe, mas não para ser o guia dela, e sim para confirmar o caminho que ela mesma trilhou sozinha. Ele reconheceu a importância, a validade e o poder de tudo que ela viveu. E essa é a grande revelação. Lembra daquela busca por autoridade espiritual masculina lá do começo? Pois é. Ela finalmente entendeu que a autoridade que ela tanto procurava fora, na verdade estava nascendo de dentro dela mesma. Não era uma cópia, uma imitação do pensamento masculino. Era algo totalmente novo. Uma consciência feminina, poderosa e autônoma. E tem um trecho de um poeta, John Donne, que foi citado nesse livro de memórias e que, captura isso perfeitamente. Ele fala sobre uma nova forma de saber, que não é um pensamento abstrato, mas uma inteligência que vem do próprio corpo. Ele escreveu, quase se poderia dizer, seu corpo pensava. E assim, a jornada da Irene nos deixa com essa pergunta. A história dela, no fim das contas, não é só sobre discos voadores e visões cósmicas. É sobre o nascimento de uma autoridade que vem de dentro. E fica a pergunta, uma pergunta que ecoa até hoje. O que é que nasce quando o espírito de uma mulher encontra a sua própria voz?